Graça e paz. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o telefone, porque ela fica deitada, essa plataforma? Pode deitar o telefone assim? Pode, né? Pode. Ah, Ou então tá. deitado, na horizontal é melhor, mas se o senhor quiser deixar assim também pode ficar, sem problema. Vou ficar assim porque eu vou botar no pedestal, Tá. que aí fica mais fácil. Não vai ficar complicado. Deixa eu pôr aqui mesmo. Acho que de longe assim fica melhor. Quando a pessoa é feia, é melhor ficar meio longe. Já tá no Facebook, se o senhor quiser compartilhar. No teu Face, O senhor pode compartilhar para o seu também, para o do senhor também, já está no meu lá. deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vou arrumar isso aqui. Como... Eu nem sei como é que compartilha isso. Eu vou entrar no teu Face e ver como é que é É, teu YouTube. meu YouTube é Assembleia de Deus Ministério Apologético. Assembleia. De Deus Ministério Apologético. Tem um escudo lá, né? Tem verdinho. Isso. Isso. Não tem nada ao vivo aqui, não. Não, ele deve estar só no. Ele deve estar então lá no Facebook só. Ah, no Não está direto no Facebook. YouTube, não, no Facebook. Mauro Tá, Alves. vamos aqui, Ou se o Mauro senhor estiver Alves. tá na página da igreja, se quiser entrar na página da igreja também, é o mesmo nome, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Acho que está lá. Não tá no Facebook também, não. Deve estar no Facebook da igreja, então. Igreja. Isso. Assembleia de Deus Ministério Apologético. hum, Assembleia de Deus, Ministério Apologético? Isso. Não apareceu nada. O escudo verdinho também. Não, não apareceu, não. Ah, apareceu aqui embaixo. Ok. Mas também não está Ah, aparecendo. Ah, está aparecendo. Aqui eu já vi aqui. Vou compartilhar na minha linha do tempo. ok. Compartilha na minha também, Danilo, todas aí. Já compartilhei aqui na minha linha do tempo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, já está aqui. Já está na minha linha do Maravilha. tempo. Ok, deixa eu arrumar aqui mais um pouquinho, aqui abaixar a mão um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia, Pai. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Opa, só mais um pouquinho. Opa. Muito bem, muito bem. Acho que tá bom, né? Tá ótimo, pastor. Tá ouvindo Vamos. bem, tá? O vídeo, o áudio e o vídeo tá ótimo. Opa, mais para cá. Isso, assim tem um enquadramento legal, né? Vamos lá. Pois bem, então, pastor João Flávio Martinez, né? Quero agradecer ao senhor pela cordialidade e pela disponibilidade de ter atendido o nosso humilde convite, né? É um privilégio para mim, porque, como eu anunciei para os irmãos aqui, o senhor talvez hoje seja o apologista tem mais notoriedade no Brasil, né? Até pelo site, o CACP, né? Eu acredito que é o site de apologia que tem mais visualização no Brasil hoje. E também ainda algo mais relevante, que é a questão do senhor também, se eu não estou enganado, o senhor ter sido discípulo do pastor Natanael Rinaldi, né? Eu, Que ou o senhor trabalhou com ele, se eu não estiver enganado, e o senhor, então, é alguém que tem propriedade para falar do assunto que nós vamos falar aqui. Já vou dar para o senhor fazer suas considerações, então, o senhor possa fazer suas primeiras considerações aí, por gentileza. bom, muito bem. Primeiro, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu canal, tratando de assuntos apologéticos, que é a minha área. Inclusive, não está sendo fácil, porque eu era para estar viajando, dando cursos, que era um dos meus trabalhos é esse. 12 palestras foram canceladas, né, devido ao problema de pandemia que estamos vivendo, então, infelizmente, não tem sido fácil esse momento para nós que trabalhamos com apologética.
Veja, os primeiros discípulos que eu poderia dizer que andaram com o pastor Nathanael Rinaldi, você tem ali o pastor Joaquim de Andrade, você tem o pastor Paulo Romero, você tem o pastor Ezequias Soares. Estes homens, eles foram da primeira onda de apologistas aqui no Brasil, que ajudaram a fundar o ICP na década de 80. Então, o Instituto Cristão Americano veio para o Brasil, o pastor Nathanael Rinaldi já estava ali, ele acabou liderando esse movimento e foi um marco divisor das águas aqui no Brasil na questão da apologética. Eu começo na verdade, eu trabalho com apologética desde 95, mas nós fundamos o CACP, o Centro Apologético Questão de Pesquisas, em 1998. E desde então a gente teve o apoio do ICP, fomos a São Paulo conhecer o pastor Nathanael Rinaldi, e daquele momento até o dia da sua morte, a gente teve muito contato com ele. Depois ele sai logo em seguida do ICP, ele vai ajudar o seu filho na Igreja Evangélica da Paz em Santos, e ele começa a promover congressos apologéticos, que seria esse ano o 15º congresso. Nós ainda estamos estudando para ver se ele vai acontecer esse ano. E desde então, desde o segundo, a gente está trabalhando, fomos trabalhar junto ao pastor Nathanael Rinaldi, cooperar com ele nesse trabalho, e a gente se aproximou muito dele. Então, nos últimos 20 anos da vida dele, antes dele partir para a glória, nós estivemos muito ligados a ele, todo ano, 2, 3 vezes em Santos, e foi um privilégio que Deus nos deu de podermos estar diante desse grande, mas pequeno servo de Deus, uma pessoa extremamente amorosa, piedosa, mas aguerrida, firme, convicto, um homem que eu confesso para você que às vezes eu fico pensando qual é o tempo que ele arrumava para estudar tanto. Para você ter uma ideia, lá na Igreja Evangélica da Paz em Santos, ainda tem todo um acervo que precisa ser digitalizado, porque ele usava aquelas máquinas Olivetti de escrever. Está todo o material lá, tem muitos estudos ainda que estão sendo digitalizados e aos poucos nós estamos subindo para a internet o material dele, mas é impressionante, ele fez apologética por quase 50 anos da vida dele, o ministério quase todo dele foi como um pastor da Assembleia de Deus, mas também como apologista, ele sempre fez apologia, fazia programa de rádio, nós inclusive outro dia achamos lá nas coisas dele na IEPAS, nós estávamos mexendo lá, um curso de radialista que ele fez na década de 50, para você ter uma ideia, né? Na década de 50. Achamos um diploma dele de mestre em divindade, ele era bacharel em teologia, mestre em divindade, advogado, só que ele nunca falou. Ele morreu e a gente ficou sabendo disso depois da morte dele, porque ele tinha o certificado lá, o diploma, mas ele nunca ostentou, ele nunca se preocupou em ostentar. Então, assim, a apologética brasileira deve muito ao nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Neste aspecto, a gente acabou ficando assim como sucessor dele por causa da aproximação e de que hoje o site do CACP é onde tem quase todo o material que ele produziu e foi digitalizado está no canal do CACP. Inclusive, se você entrar no cacp.org.br, tem um link lá em cima, Nathanael Rinaldi, você vai achar quase 1000 artigos escritos pelo pastor Nathanael Rinaldi que estão no nosso site. Acho que mais de 1000. Eu preciso até contar, eu não tive essa curiosidade, mas eu acho que é mais de 1000 artigos escritos por ele. Maravilha, pastor. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, pessoalmente, realmente uma pessoa muito humilde, uma pessoa que me atendeu também com muita cordialidade, né? E eu, como estudioso de apologética cristã já há muitos anos, e na verdade eu ainda estou no anonimato, né, nessa área, mas, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse também agora, até como prefácio para esse assunto que nós vamos tratar aqui, utilizando uma frase, duas frases que o senhor fala, que eu anotei, que eu achei muito interessante. A primeira é o seguinte, que a apologética cristã é o patinho feio da teologia. E a segunda frase, que o senhor também fala, é que a apologética cristã ela não tem como objetivo criar pontes com os sectários, mas ela tem como objetivo criar um muro, né, para proteger a igreja do Senhor. Inclusive, tem um texto em Provérbios, né, que diz que se alguém derrubar um muro, uma cobra o morderá.
e a gente interpretando ali à luz da poesia hebraica, a gente percebe que essa cobra pode ser Satanás e o muro pode ser a doutrina de proteção para a igreja. Então, por que eu estou tocando nesse assunto antes da gente entrar diretamente no tema, na tônica da nossa live? Porque eu, assim como o senhor, acredito que mais que eu tenho sofrido muito antagonismo e muita resistência por ser apologista. A gente é taxado que não tem amor, que a gente não tem sensibilidade, que a gente é extremista, que a gente não tem comunhão com os irmãos, abre aspas, né? Então, eu queria que o senhor fizesse umas considerações a priori, como prefácio, para depois a gente entrar no assunto da live. Bem, eu entendo que o ministério apologético ele é muito similar ao que nós tivemos no Velho Testamento como o ministério profético dos homens do Velho Testamento. E ainda há ministério profético no Novo Testamento. E esse trabalho, ele é bem complexo, sempre foi. O próprio Isaías escreveu: quem deu crédito à nossa pregação? Então, a nossa pregação é uma pregação exortativa, é uma pregação doutrinária, e isso envolve comprometimento, seriedade, e muitas dessas coisas que envolvem o ministério apologético é justamente o que a igreja está fugindo. Muitos pastores têm medo da seriedade da apologética e da seriedade da teologia, porque se você for levar a teologia como ela deve ser, muitas campanhas que acontecem nas igrejas, muitas atitudes que acontecem nas igrejas, elas não deveriam estar acontecendo. E qual é a missão do apologista? É falar, gente, olha, a Bíblia diz isso, a doutrina cristã fala isso, e nós não podemos agir dessa maneira. Então, o apologista, ele não está aqui para fazer plateia, ele está aqui para exortar o povo, para trazer o povo para perto da verdade, para andar nos caminhos de Deus, para andar no que é certo, e muitas vezes essa pessoa que faz esse papel exortativo, ela não é olhada como uma pessoa aprazível, ela é aquela pessoa mais amarga, aquela pessoa que está sempre com o chicote na mão, pelo menos é assim a visão que as pessoas têm. Não é bem verdadeiro, porque a Bíblia fala em Hebreus que o verdadeiro amor corrige, doutrina, disciplina, o verdadeiro amor, ele tem a vara da correção na mão, porque quem ama corrige. O pai que não corrige os seus filhos, o pai que não doutrina os seus filhos, que não ensina os seus filhos no caminho que deve andar, vai ter no futuro filhos marginais, filhos problemáticos. Então, o ensino da palavra de Deus, ele precisa ser levado a sério, e a missão do apologista e da apologética é trazer a igreja para esta seriedade, para viver esse momento da palavra de Deus, porque nós somos a igreja do fim. Eu acredito que realmente nunca estivemos tão próximos do fim, não estou marcando data para a volta de Jesus, mas eu acredito que muito próximo está a volta do Senhor, então nós devemos exortar a igreja para isso. Outra coisa que eu disse, você aí repercutiu a minha colocação, é que a apologética e os apologistas, eles estão aqui para criar muro ao redor da igreja. Muro é uma coisa tão séria que até a cidade celestial vai ter muro. A Jerusalém terrestre tinha muro. Então, os muros é muito importante. Quando a gente lê Esdras, Neemias, né, que eles fizeram um muro ao redor da cidade, era imprescindível para proteger a cidade. E a igreja precisa desses muros apologéticos, desses muros doutrinais, para que ventos de outras doutrinas não invadam a igreja e não deturpem a igreja. E aqui vou te dar um alerta. Nós temos o caso do pastor Martin, nos Estados Unidos. Ele abriu a guarda um pouco para o adventismo enganou, o adventismo passou por cima dele como um trator, porque as seitas, elas são vinculadas com as trevas, elas não têm compromisso com a verdade, elas falam uma coisa, fazem outra. Então, essa ideia de aproximação, orava com pastores adventistas, estava ali junto. Depois, o Walter Martin foi enganado pelos adventistas do sétimo dia, que eles são peritos no engano e na mentira. Então, eu e o CACP, enquanto eu estiver vivo, e o CACP, na minha gestão, nós não estamos aqui para criar pontes com membros sectários. Eu não quero amizade com esses caras. Eu não quero amizade com esse povo.
Eu quero que eles entendam que nós temos um posicionamento e não vamos negociar os nossos posicionamentos. As nossas doutrinas fundamentais não serão negociadas com nenhuma seita, com nenhuma religião. Adventismo, islamismo, não serão negociados. Os nossos fundamentos e os nossos valores. Então, eu não estou aqui para agradar membro de seita, para chamar o cara de irmãozinho, para dizer, I love you. Não, eu não tenho esse negócio. Aliás, eu os amo realmente, né? Isso é verdade, eu os amo. Mas não é o meu amor, é para pregar a verdade para ele, mas não para fazer ponte. Você fica aí na Adventista, na Testemunha de Jeová, no Mormonismo, no Espiritismo, nós somos irmãos. Vamos fazer junto, vamos fazer um ecumenismo abençoado. De jeito nenhum. De jeito nenhum, ainda mais os apologistas. E muitas vezes aí, né, outro dia tinha um apologista aí dizendo que os adventistas eram irmãos, depois falando que os unicistas eram irmãos, depois falando que os católicos vão para o céu. Então, quer dizer, esse tipo de apologética não ajuda a igreja brasileira, não ajuda a obra de Deus, é uma apologética daninha, ela prejudica o trabalho e nós temos que ter posicionamento, a igreja tem que ter uma colocação firme, convicta, e os apologistas, quem faz apologética, ele não pode ser maleável com essas questões. Claro, nós não vamos ser intolerantes, não vamos ser pessoas obtusadas, não vamos ser pessoas que, vamos tacar fogo, não é nada disso. Nós sabemos conviver com essas pessoas, mas ela lá e nós aqui, cada um no seu quadrado, tá certo? Eu sei o quadrado que Deus me colocou, e do meu quadrado eu não vou sair. Então, se ele não quer sair do dele, eu também não vou sair do meu. Então não tem essa questão de não importa, aceita que tu és. Uhum. Se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão e meu irmão será. Lembra desse corinho? Com membro de seita não rola. Rola com membro de outra igreja evangélica. Né? Eu até entendo que doutrinas não fundamentais, como o batismo, por exemplo, né? Uma igreja crê que o batismo é por aspersão, outra igreja crê que é por imersão. Eu não acho motivo dessa doutrina, por exemplo, ela ser divisória entre as duas instituições religiosas evangélicas. A gente tem, aí a tolerância até dá para suportar, porque a salvação não tem nada a ver com o batismo. Mas, mesmo assim, nós temos que nos posicionar e vivermos naquilo que a palavra nos orienta. Amém. Faço suas minhas palavras, né? É o que eu tenho ensinado os irmãos aqui. Tem resistência, porque às vezes a gente é taxado de pessoas que não ama. E o senhor falou aí com muita propriedade que o verdadeiro amor ele está atrelado à justiça de Deus, à repreensão. E Paulo fala em Romanos, né, que Deus ele concilia justiça, aliás, amor e repreensão, né? E muito interessante essa questão que o senhor falou aí do adventismo, né? Eu até conheço pessoas que são adventistas, que eu tenho um certo diálogo, mas não significa que nós vamos compactuar com aquilo que eles professam. Pois bem, pastor, então, dadas essas primeiras considerações, vamos partir então para o assunto, tema central dessa live, que é justamente uma pergunta, né? A alma do ser humano é mortal ou imortal? E deixar o senhor bem à vontade para o senhor discorrer sobre essa questão, porque a doutrina da mortalidade da alma, esse pensamento, esse conceito, ele é muito antigo, né? Tem pessoas que pensam que essa questão de quem professa que a alma do ser humano é mortal, que começou há pouco tempo, mas nós vemos isso na história da igreja desde o quarto século, né? Inclusive Orígenes foi um dos que combateu isso com muita veemência. Depois nós vemos também que no sexto século houve também um posicionamento dos concílios, né? Que consideraram essa doutrina da mortalidade da alma como heresia. E também gostaria que depois, na medida que a live fosse desenvolvendo, a gente pudesse dar um panorama também sobre a questão do sono da alma. Bom, então vamos deixar uma coisa clara. Historicamente falando, essas controvérsias sempre existiram no decorrer do processo. E a igreja, para mim, já tinha definido claramente essa questão. Mas depois do iluminismo, no século XVIII para o século XIX, esta cosmovisão do inferno começou a ser questionada. O próprio Charles Taze Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigia, As Testemunhas de Jeová, ele fala que ele foi ter um debate com um ateu, ele perdeu o debate sobre o inferno e por isso ele se desviou.
Aí ele voltou para a fé quando ele passou na frente de uma igreja adventista, escutou um pastor adventista pregando, e aí estava falando sobre o sono da alma, e aí então ele aceitou essa ideia novamente e voltou para sua fé e fundou a Sociedade Torre de Vigia. Então, veja, o divisor de águas neste caso aí é justamente depois do iluminismo, que a ideia do inferno se tornou uma coisa absurda, politicamente incorreto, e aí começou-se a desenvolver várias doutrinas que não havia se desenvolvido lá atrás, na patrística. Aliás, a patrística deixa claro que a alma é imortal ou imperecível entre a morte e a ressurreição do corpo. Quando a gente fala de estado intermediário da alma, nós estamos falando que esse momento ele está situado entre a morte do indivíduo e a sua ressurreição, porque todo mundo vai ressuscitar, os salvos e os perdidos. Então, esse momento do estado intermediário das almas, nós vamos encontrar, inclusive, dentro do farisaísmo, que é uma doutrina dos fariseus. Jesus vai corroborar essa doutrina e Paulo também vai na mesma direção, além dos outros apóstolos. Mas Jesus e Paulo deixam mais claro isso. Então, nós temos essa questão do estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o jeito que essa alma vai ser recolhida no paraíso ou no lugar de tormento durante o período entre a morte e a ressurreição do indivíduo, tá certo? Então, a imortalidade da alma é uma coisa muito séria, e aonde eu quero deixar isso bem claro para quem está ouvindo, porque eu já ouvi uma pergunta assim, pastor, mas para nós, se eu morro, estou inconsciente, e eu volto daqui 1000 anos, vai parecer uma fração de segundo. Então, para nós não seria tão relevante? É, argumentando nesse aspecto, poderia até parecer, mas há um problema. A questão não é a antropologia, o problema está na cristologia. Para a testemunha de Jeová, tudo bem, porque Jesus é apenas um ser criado pelo Pai, é um Deus inferior. Então, ele ficar 3 dias inexistente, para eles, tanto faz. O problema, por exemplo, está na mão dos adventistas, a batata quente. Por quê? Porque eles creem na mortalidade da alma, aliás, no aniquilamento dessa alma. Não é só sono da alma, é aniquilamento. Então o indivíduo morre, fica aniquilado até o dia da ressurreição. Agora, Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E ele morre e fica 3 dias no seio da terra. Então você imagina Jesus ficando aniquilado, a segunda pessoa da Trindade, durante esse período de tempo. Como é que nós podemos aceitar essa questão? Então, quando nós aceitamos a mortalidade da alma, nós destruímos a cristologia, nós destruímos a doutrina da Trindade. Os adventistas, outro dia eu até publiquei um vídeo deles, eles tentando explicar isso. Até Ellen White fala que a alma de Cristo ficou latente, eles ficam completamente perdidos nessa questão, porque não tem como coadunar, tá certo? Outra coisa, quando a gente fala de adventistas, eles nunca vão aceitar a possibilidade mínima da realidade da imortalidade da alma. Por quê? Porque se você provar para um adventista que a alma, o corpo, ao morrer, a alma vai para o paraíso, salva, ou para o lugar de tormento, perdida, o que Jesus teria feito ou começou a fazer a partir de 1844, lendo os livros lá para ver quem vai e quem não vai ser salvo. Juiz Então não faz investigativo. o juízo investigativo. Então não faz sentido o tal do juízo investigativo. Se você destruir o juízo investigativo, você destrói a Igreja Adventista do Sétimo Dia, você aniquila ela. Por quê? Porque essa é a doutrina central do Adventismo. Mas eles, por paixão a Ellen White, paixão a essa heresia, preferem manter o aniquilamento da alma e destruir a Trindade do que aceitar que essa doutrina não é bíblica. E aí, depois, se você quiser que eu cite passagens bíblicas, nós estamos à disposição. Sim. Inclusive, eu quero até ler uma passagem bem conhecida, pastor, se o senhor me permite. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, versículo 28, está escrito assim: Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
Inclusive, a palavra boa para traduzir aí, apólime, é sofrer. Aquele que pode fazer sofrer no Hades, no caso aí no Guiena, que é o Lago de Fogo, né? É a sofrer, porque o adventista tenta interpretar a polime aí como aniquilar, né? E Jesus não faz sentido essa tradução de apólime em Mateus 10, 28, a palavra perecer ou sofrer, porque senão o ladrão que se pode matar o corpo também poderia matar a alma, porque na visão adventista, quando você mata, das testemunhas de Jeová também, né? Quando você mata o corpo do homem, você mata a alma também, porque o homem é uma alma vivente. Então, na cabeça dele, você não tem uma alma. Enquanto você mata o indivíduo, você aniquila o indivíduo. Ora, se isso é verdade, Jesus falou uma mentira em João 10, 28. Tá entendendo? Não faz sentido. Mas prossiga na sua pergunta, eu interrompi você. Não, tranquilo. Então, inclusive, até essa palavra traduzida por inferno aqui, foi bom que o senhor citou, que é a palavra Geena, né? Não é Hades. Guiena, isso. A gente fala Hades, na verdade é Hades. Isso, Hades ou Sheol. A gente pode usar o termo Hades mesmo, porque sim. Hades e Sheol, ela é uma terminologia para mansão dos mortos. Não deveria nem ser traduzido por inferno, mas mansão dos mortos. Então, Hades no grego, Sheol no hebraico. E essas duas terminologias, elas têm a ideia do estado intermediário, tá certo? O abismo, por exemplo, ele é o estado intermediário dos anjos. E também tem anjo que não tá, que foi condenado e vai ser solto ainda para receber a última condenação, mas ele está lá ainda nesse lugar. Então, a palavra de Deus é muito clara sobre esse assunto. Então, pastor Martinez, ainda dentro dessa questão, né, do tema, a pergunta, a alma do ser humano é mortal ou imortal? A gente pode asseverar que esse conceito de mortalidade da alma, ele não tem embasamento sólido, nem bíblico, escriturístico e também nem teológico, né? Porque a própria história da igreja, né, os concílios da igreja vão refutando durante todo o período esse pensamento. Sim. E mais uma coisa, a palavra alma no Antigo Testamento, que é a palavra nefesh, do hebraico, e no Novo Testamento, a palavra psche, né, do grego, essas palavras elas são sinônimas. E eu queria que o senhor trouxesse uma explicação também, porque a palavra alma ela muda também conforme o contexto. Ela pode ser bios, ela pode ser bios, ela pode ser zoe. Então, quer dizer, ela tem mais de um significado. Isso. Ela pode aparecer como pessoa, ela pode aparecer como animal, ela pode aparecer como o homem interior. Então, eu queria que o senhor desse uma discorrida a respeito desse assunto também. Na verdade, o grego ele é mais abrangente, o hebraico ele é mais limitado. Quando a gente estuda hebraico, a gente vê que o hebraico é uma língua limitada, enquanto que o grego já é uma língua rica. Tanto que do grego e do latim vai nascer a língua portuguesa. Grego e latim nasce a nossa língua. Então, para alma no grego tem a palavra psique, tem a palavra bios, tem a palavra zoe ou zoe. Então, você tem mais de uma expressividade. A testemunha de Jeová se equivoca quando interpreta que a alma é o sangue apenas. O sangue pode ser a alma do corpo, mas não é a alma do indivíduo. Né? A alma do indivíduo é outra. Geralmente, as seitas usam um texto lá em Gênesis, quando Deus sopra o espírito, o ruach, em Adão, a Bíblia fala que ele se tornou alma vivente. Então, na cabeça dos sectários, aquele ato transformou o homem numa alma vivente. Então, quando você mata aquele corpo, você mata tudo. Bom, em primeiro lugar, deixa eu citar aqui um texto, é Zacarias, quando você pega Zacarias capítulo... Deixa eu ver aqui, Zacarias, só um minutinho que eu vou pegar aqui. Zacarias capítulo, acho que é 13. 12:1. 12:1, perdão, eu peguei 13:1, mas é 12:1, isso, 12:1. Quando o profeta Zacarias fala ali, ele fala sobre Deus, sobre Yahvé, que forma o espírito do homem dentro dele. Então, Zacarias 12, a parte final do texto, fala que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Então, aqui nós observamos
que o homem tem, no mínimo, duas partes. Eu não quero discutir dicotomia ou tricotomia. Nós estamos discutindo monismo. O que é o monismo? Neolismo. A ideia é que o homem é uma coisa só. Nós estamos provando que não é. Então, aqui Zacarias vai lá pegar o texto de Gênesis e vai interpretar como Deus criando dentro do boneco de barro o espírito do homem. Ou seja, tem o boneco de barro, o corpo humano, mais o espírito humano. São duas partes. Uma parte material e uma parte imaterial. É muito importante nós entendermos isso. Mesmo Eclesiastes, eles gostam muito de Eclesiastes capítulo 9, né? Aquele texto é uma pedra, na verdade, para a doutrina deles, inclusive do juízo investigativo e do paraíso futuro para as TJs. Já eu vou comentar disso, se você me lembrar, porque eu vou esquecer. Mas Eclesiastes 12:7, ele diz assim, que o pó torne ao pó e o espírito torne a Deus que o deu. Ora, o próprio autor de Eclesiastes, o Salomão, está deixando claro que o homem tem uma parte biológica, física, e uma parte imaterial, metafísica. Ou seja, o homem não é apenas um corpo. Ele é um corpo e tem também uma alma, ou uma alma que mora dentro desse corpo. É muito importante nós entendermos que há essas duas partes. É claro que geralmente a pergunta que se faz sobre isso, quando a gente comenta, bom, se você morre e a sua alma já está com Cristo, desfrutando de um pré-gozo na presença de Deus, para que você vai ressuscitar e ter um corpo? Para que você precisa do corpo? Bom, eu sempre respondo isso, né? Você tem que ler 1 Coríntios 15, depois ler a Epístola de João, que fala que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Quando a gente analisa o corpo ressurreto de Cristo, que nós teremos um semelhante a ele, que é o de 1 Coríntios 15, nós vamos observar por que nós vamos ressuscitar. Primeiro, Deus não quis fazer mais anjos. Deus fez um número limitado de anjos, tá bom. Então o ser humano não é anjo. O ser humano, ele é outra coisa criada por Deus, outro ser criado por Deus. Anjo é anjo, homem é homem. O anjo é um espírito. Então, ele sim é um ser imaterial apenas. E imaterialidade não tem nada a ver com pessoalidade ou impessoalidade. Porque você pode ter uma alma e ter pessoalidade. E você pode ter alma e corpo e pessoalidade. Ou pode não ter corpo e ter pessoalidade, que é o caso dos anjos, dos demônios, do diabo e do próprio Deus. Eles não têm corpo físico, mas têm pessoalidade. Tá certo? Então, é muito importante entender que pessoalidade não tem a ver com o corpo. Agora, quando Salomão coloca isso, ele deixa claro que nós temos essas duas partes, que nós temos essa parte material. Aí, voltando para a questão que eu estava dizendo, por que então nós vamos ter que ressuscitar? Quando a gente analisa Jesus aqui durante os 40 dias que ele teve aqui na Terra, com esse corpo glorificado, que não tinha sangue, era carne e osso glorificado e não tinha sangue, ele comia, ele bebia, mas ele se transladava, ele atravessava a parede e ele foi assunto aos céus. Então, esse corpo que Jesus recebe, que nós vamos receber um igual, ele transita entre o mundo físico e o mundo espiritual, assim, tranquilamente, sem nenhum problema. Então, quando a gente termina de ler o Apocalipse, que fala que haverá novos céus e nova terra, ou seja, haverá o mundo físico e o mundo espiritual recriado por Deus, a gente observa ali que a nossa alma vai desfrutar de tudo, o ser humano vai desfrutar de tudo o que Deus fez para nós, ou seja, o mundo físico e o mundo espiritual. Os anjos, quando precisam entrar no mundo físico para agir, precisam da permissão de Deus, é Deus que dá ordem aos anjos. Agora, nós teremos essa liberdade. Então, por que nós vamos ressuscitar? Porque nós vamos desfrutar da gloriosa mansão que Deus vai ter para nós no final, ou universo que Deus vai criar para nós no final, ou novo mundo, novos céus e nova terra que Deus vai preparar para os seus santos, e ali nós viveremos eternamente com Deus, desfrutando do mundo físico e do mundo espiritual, com esse corpo glorificado. Então, por que nós ressuscitaremos? Nós ressuscitaremos para desfrutar plenamente daquilo que Deus preparou para nós. Por isso que a gente não vai ficar lá na alma, lá guardado apenas no paraíso, ou no terceiro céu, ou debaixo do trono de Deus, que hoje houve uma mudança do local onde estavam as almas. As almas estavam do lado do paraíso, ou do lado do gozo eterno, do gozo celestial, na mansão
dos mortos, e quando Jesus foi assunto aos céus, como está em Efésios capítulo 4, de 8 a 10, levou cativo o cativeiro. E como está em Apocalipse 6, 9, esse lugar hoje está debaixo do altar de Deus. Muito bem. É muita informação, né? Esse texto de Efésios 4 que o senhor está falando, Paulo está citando o Salmo 68. Interessante isso daí. E uma coisa interessante também, pastor Martinez, é que dentro desse prisma que o senhor está trazendo aí, as únicas religiões que traz esperança de ressurreição do corpo é o judaísmo e o cristianismo. Isso é muito interessante, né? E mais uma coisa também, o senhor falando do anjo e de Deus e do ser humano, né? Porque o ser humano na Bíblia ele é chamado de alma. A alma, Ezequiel 18, a alma que morrer, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa, né? Pessoa. Sim. Então, nós podemos dizer que o ser humano é uma alma que possui um espírito e um corpo. O anjo é um espírito que possui uma alma. E poderíamos dizer que Deus é um espírito que possui 3 almas? Aí você está entrando na trindade, né? Uma outra discussão. Não, só estou dando... sim, mas eu estou só trazendo, porque o anjo, ele tem a mesma natureza de Deus, né? O anjo, na verdade, é que essa discussão da dicotomia, tricotomia é complicado, porque na Bíblia você vai ter momentos que alma é alma e espírito é espírito. Mas você vai ter várias vezes sendo intercambiados termos com a parte material do homem. Eu era tricotômico convicto. Depois que eu fui estudar o assunto, eu não sou mais tricotômico convicto. Eu ainda creio que a tricotomia é uma base interessante, mas eu respeito a dicotomia. Então, eu vejo as duas doutrinas na Bíblia. Então, mas o holismo não, né? Holismo... Não. Eu vejo as duas doutrinas na Bíblia. Então, a dicotômica, que são duas doutrinas da teologia sistemática, a dicotômica e a tricotômica. E a monista, que é uma heresia, que é essa visão que os adventistas creem, tá? É um todo, então, né? O homem num todo. Isso, é o monismo. Então, eu não aceito esse monismo porque não é bíblico. A Bíblia deixa claro que o homem tem uma parte espiritual e uma parte material. Agora, uma coisa importante nós entendermos. O que é ressurreição? Essa é a grande questão. Quando a gente analisa na Bíblia ressurreição é a volta da alma para um corpo ressuscitado, para um corpo que está ali. Então, Deus chama... No mesmo corpo. Deus chama a alma para esse corpo, Deus refaz esse corpo, chama a alma dele, isso chama ressurreição. Quando você vai para 1 de Reis, capítulo 17, versículo 21, quando Elias está ali orando pelo menino da viúva que havia morrido, ele diz assim: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Então, o profeta Elias ora, para que a alma do menino torne a entrar nele. Então, a alma voltando para o mesmo corpo é o que nós chamaríamos de ressurreição. Ressurreição. Se você aniquilou essa alma, aí você, como é que fica? Você não teria uma ressurreição, você teria uma reconstrução do indivíduo. Quando Deus, então, ressuscitaria esse indivíduo, ele teria que refazê-lo, porque ele parou de existir, segundo a doutrina adventista e jeovista. Agora, permita-me colocar mais uma coisa. Nós temos que tomar cuidado com o termo sono da alma usado pelos adventistas e pelas TJs. Nós temos aí teólogos protestantes que creem no sono da alma, como John Stott e alguns anglicanos e luteranos. Eles creem no sono da alma. Mas, veja, sim, é errado, é uma heresia. Mas o que eles acreditam é o seguinte: existe um corpo e existe uma alma. Morreu um indivíduo. A alma deixa esse corpo que vai ao pó e torna Deus. E ela fica ali em repouso. Mas mesmo esses indivíduos que acreditam que essa alma dorme, eles acreditam nessa parte que se separa do corpo. Você entendeu? Entendi. Esse sono da alma que alguns protestantes acreditam, ele não descarta que o homem tem uma parte material e uma parte física. Ele não descarta isso. A única coisa é que ele interpreta que essa alma vai descansar. Enquanto que nós, a ortodoxia cristã, interpreta que essa alma já vai desfrutar da presença de Deus no antegozo no paraíso. Tá certo?
que é o que nós lemos em Lucas 16, do 19 ao 31. Nós observamos isso claramente, uma doutrina cristã, uma doutrina bíblica ensinada por Jesus Cristo. Inclusive, Jesus ali, se ele não quisesse corroborar com essa visão da imperecibilidade da alma, do estado intermediário da alma, ele não usaria a palavra Hades ali. Ele usa a palavra Hades. Então, o que ele deveria ter usado? Ele deveria ter usado minemeio, ou minema. Então, ele não usa a palavra minemeio, ele usa a palavra Hades. Se ele usa Hades, ele sabia o que ele estava falando. Com certeza. Então, ali teria a grande oportunidade dele desqualificar a doutrina do estado intermediário, a doutrina da imperecibilidade da alma. E ele não o faz. Ele permite que assim seja e ele corrobora com essa doutrina. Inclusive, eu até quero fazer uma pergunta sobre Lucas 16, mas antes, me permita ler um texto aqui, né, porque esse texto é muito relevante. Quando se fala, você conversa com um adventista, porque o adventista também tem aquela questão da punição no lago de fogo, mas essa punição, segundo eles, o combustível para essa punição são as obras. Quanto mais o cidadão pecou, mais ele vai queimar lá antes de ser aniquilado, né? Exatamente. E quando você fala com eles sobre a questão do sono da alma, eles dizem que a pessoa fica inconsciente, eles usam aquele argumento que o senhor falou. Mas o que é a eternidade? Você está lá dormindo, pode ter passado 1000 anos. Para você não vai ser nada. É como uma anestesia, eles dizem. Você vai lá, o médico te chama, você já acordou. Pois bem, mas quando eu não sei se o senhor tem essa visão, eu acredito que sim. Um texto muito interessante que está em Mateus 27, 52 e 53, diz assim, ó. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Veja que é o corpo que dorme, né? Veja que o corpo é que dorme. Exatamente. Esse texto nós podemos asseverar com ele que o que dorme, esse texto, ele estaria falando, o sono seria, essa terminologia, dormir, seria então a Bíblia narrando o estado de inércia do corpo. Exatamente. E não da alma. Exatamente, exatamente. Agora, o pastor Paulo Cristiano da Silva, que é o vice-presidente do CACP, ele fez um vídeo muito interessante, e ele pegou e falou assim, vamos então supor que a alma do homem ficasse realmente no sono da alma, no sono. Aí ele pegou um livro lá de um médico que estuda o sono. Por exemplo, quando nós formos dormir daqui a pouco, já nós vamos dormir, a gente não fica inconsciente. Não sei se você percebe disso. Quando você dorme, você sonha, você fala dormindo, você conversa, né? Outro dia eu acordei gritando, carros de fogo, bolas de fogo. Você lembra? O que aconteceu? Falei, não, acho que eu estou vendo Jesus voltar, né? Porque eu comecei a gritar igual o profeta Elias, igual Eliseu, quando viu os carros de fogo. A minha esposa disse que eu acordei gritando carros de fogo e bolas de fogo. Então, eu até achei que eu estava sendo arrebatado. Mas, enfim, dormir, o sono biológico, ele não tem nada a ver com aniquilamento. Você está entendendo? O sono biológico, Mauro, não condiz com a doutrina aniquilacionista das TJs e dos adventistas. Mas eles malandramente usam a terminologia, né? Pega lá sono do corpo e transforma em sono da alma para poder nos engodar, tá certo? Porque se eles usassem o termo aniquilamento, as pessoas iam ficar assim, mas como assim aniquilado? A Bíblia diz que o corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus. Como é que foi aniquilado? É uma sutileza, então. Exatamente. Eles trabalham com a mentira. São filhos do diabo. Inclusive, eu disse outro dia, ficaram bravos comigo, que o lugar que mais tem testemunha de Jeová e adventistas que creem na doutrina do Hades é no próprio Hades. Lá vai estar, porque se a pessoa não crê, quando morre e acorda, lembra do rico? Ele não cria em nada daquilo. Quando ele acordou no Hades, ele virou crente, né? Mas aí já era tarde. Ele tinha que ter crido antes. Então, o que eu estou dizendo para você é um fato. Então, essa sutileza do erro que as seitas têm, nós temos que ficar atentos. Porque outro dia eu fiz uma pesquisa, quando eu tinha um programa de rádio aqui na cidade, 70% dos evangélicos acredita que o crente, quando morre, fica dormindo. Você sabia disso? A maior parte dos irmãos. E a Bíblia diz que não fica. A alma do homem, ela fica consciente e ela não tem como se tornar inconsciente, porque assim Deus o quis. Ô, pastor, e tem uma grande proporção também, se eu não me engano, agora 50%
não estou com esses dados totalmente em mãos, mas me parece que 50% dos crentes também já não acredita mais na doutrina do inferno, porque estão enveredando muito para a questão do teísmo aberto e do universalismo, né? Pois O bem, mas Ricardo é, Gondim é e esse Ed tá, René Kivitz, eles sim, estão pregando que isso aí não existe. Eu até fiz um folhetinho para nós evangelizarmos aqui na nossa igreja. Olha o título do folheto. O inferno é um lugar de tormento mesmo, mas olha a capa do folheto. E aqui dentro, quando a pessoa abre, ó, tem todos os versículos doutrinários mostrando que o inferno é bíblico, que se você não se arrepender dos seus pecados, é para lá que você vai. Então, isso é bem verdade. Essa ideia do aniquilacionismo tem adentrado as igrejas evangélicas. Você vê o Ed Renekiewicz, por exemplo, o Ricardo Gondim é um pastor independente, mas o Ed Renekiewicz é da mesma ordem que eu. E a Convenção Batista Brasileira, ela crê na imortalidade da alma, que a alma ao morrer fica ali, mas o indivíduo está negando uma doutrina fundamental da Igreja Batista, né? mas o Isso é pastor, lamentável. lembrando que o Ricardo Gondim foi um assembleiano muitos anos Foi também, né? assembleano, exatamente. Mas Ele hoje ele tem é uma independente. experiência, Hoje ele é exatamente. independente. Né? Mas aqui, voltando para o texto de Lucas 16, para a gente discorrer um pouco, quando você vai falar com um adventista ou um testemunho de Jeová, inclusive eles vão citar o Talmud, né? Você falar com um deles que tem um pouco mais de conhecimento. Porque quando a gente olha para o texto de Lucas 16, o que a Bíblia está trazendo para nós ali, porque nós que somos apologistas, né, e a teologia ortodoxa, ela acredita que o Hades, o Hades, seria uma antessala do inferno, um CDP, vamos falar assim, né? Um centro de detenção provisória, ok? Acho que o senhor até usa essa É uma, é, ilustração uma, aí. é uma ilustração interessante, né? Você É, foi pego em crime delituoso, você espera no pois centro de é. detenção provisória. A hora que sair a sentença, você vai para a penitenciária, que é o Guiena. É. Mas voltando aqui, o que a gente percebe no texto de Lucas 16, embora algumas Bíblias tenham a epígrafe como parábola, a gente percebe que não é uma parábola, porque não cita nome de pessoas, né? A gente Parábolas observa não que. cita. Lucas É, 16, 19 a 31 cita o nome de duas pessoas, o pois é. Lázaro e o Abraão. E de Moisés ainda, né? E Moisés também, exatamente. Os três, Embora são três quando ele pessoas. fala Moisés, ele está falando da escritura, né, do Antigo É. Testamento, mas ele está É uma citando figura de nomes. linguagem que troca o autor pela pessoa, né? Ou a pessoa pelo Isso. autor. Então eu queria que o senhor discorresse assim, qual a finalidade de Lucas, de Jesus ter narrado, falado sobre Lucas 16, se ele não tinha nenhuma intenção de mostrar o estado intermediário do ser humano após a morte. Se é apenas uma parábola, o que Jesus quis ensinar, então, se ele não quis ensinar que se você não tiver uma vida pautada, né, nos princípios da palavra de Deus, você vai para um lugar desse, hoje não vai, os que morrem continua descendo ainda, né? Os que morrem sem salvação, os que morreram em Cristo vão para debaixo do trono de Deus, porque aquele local foi transladado de uma dimensão para outra, com a ressurreição de Jesus. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na verdade, quando você coloca a perspectiva adventista ou geovista no texto, o texto fica sem sentido. Horas, vamos imaginar que, veja, o texto de Lucas, ele tem alegorias, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas ele não é uma parábola. Mas vamos imaginar que fosse uma parábola. Ora, se o indivíduo morre e fica aniquilado, qual é a função dessa parábola? Porque a ideia da parábola é pegar um assunto complexo, difícil, colocar numa linguagem simples e servir para a pessoa. A analogia, a parábola, ela serve para facilitar o entendimento de quem está te ouvindo. Então, se é uma parábola, Jesus está ensinando o quê? Se o É uma indivíduo ao morrer didática, vai então, ficar. no caso? Claro, é um método de ensino, tá? Sim. Então, não teria noção, sentido, Jesus usar essa parábola se ele realmente cresce que a hora que você morre, você fica aniquilado. Então, não faz sentido, tá bom? Só para você lembrar aqui, é metonímia, trocar a obra pelo autor e o autor pela obra. É uma figura de linguagem. Isso. Muito bem. O pastor Martinez, ainda trafegando ainda nessa Só questão. aproveitando a nossa live aqui que você está fazendo comigo, quem quiser a arte desse folheto aí para produzir o material, igual eu fiz para a minha igreja aqui, ó, entre em contato depois com o meu WhatsApp, fala comigo pelo Zap, eu mando a arte gratuitamente, mando até
a gráfica, a editora que faz isso aqui, que é baratíssimo. Eu fiz 5.000 folhetos desse aqui, ó, papel crochê, ó, bonito, todo lindão o material, com o logo da nossa igreja aqui, Batista, aqui, ó, tá vendo? E eu gastei menos de R$ 300 para fazer 5.000 folhetos. Barato Então, mesmo. é barato, se alguém. Um apelo à doutrina da salvação incrível esse folheto. Então, se alguém quiser a arte, se alguém quiser o telefone do rapaz da gráfica, ele faz para você, em qualquer lugar do Brasil, ele manda entregar para você. Não estou ganhando nada com isso, não, mas é que seria ótimo se as igrejas fizessem esses folhetos. A Igreja Evangélica da Paz, em Santos, fez 10.000 folhetos desse, já distribuiu, eu estou distribuindo aqui. Então, é um folheto espetacular. Quem lê esse folheto aqui, ou se converte, ou, né, vai ficar com o negócio na cabeça. Inclusive, eu até indico, né, o que o pastor, os irmãos que são da igreja, que estão nas minhas redes sociais aí, eu indico o CACP, que é o site, o site do pastor, né? Centro Apologético de CACP.org.br. Isso, entrem lá, que lá tem todo tipo de material, é o site mais abrangente na área de apologética cristã no Brasil. Tudo que você quiser tem lá, né? Inclusive tem aplicativos para baixar no celular também. Mas tem só um aplicativo, infelizmente o aplicativo não está atualizado por questões de recursos, né? Eu não tenho dinheiro para pagar o rapaz que desenvolve, mas tem lá um aplicativo, se alguém quiser baixar, é gratuito no Google Play. Tinha a Bíblia do CACP também, a apologética do CACP, mas por ter materiais também da Bíblia do ICP, foi solicitado a nós, por questões de direitos autorais, que não ficasse no ar, e eu estou na expectativa que eles vão lançar também esse aplicativo, porque era um aplicativo incrível. Você lia a Bíblia no celular e tinha offline todo o material das seitas na palma da mão do celular, mas infelizmente nós tivemos que, por causa dos direitos autorais, não continuar com o aplicativo gratuito. E se você observar, Mauro, quase tudo que a gente faz, a gente procura fazer de maneira gratuita. A gente distribui, pra você ter uma ideia, o CACP recebe de 1 a 3 milhões de cliques, de acessos. Então, quando você recebe muito acesso assim, você precisa abrir as torneiras da internet com memória, com HD, para poder liberar isso para as pessoas. E isso tem custo. Tanto é verdade que isso tem custo, se você acessar o site da Folha, da Veja, do Estadão, da Super Interessante, não tem mais artigo de graça. Você clica no artigo, está lá, assine. Já percebeu isso? Por quê? Porque custa muito isso aí. E nós bancamos isso totalmente gratuito. São mais de 9.000 artigos. Tá? Não estou falando de quantas páginas, porque tem artigo lá que são gigantes. São mais de 9.000, totalmente gratuito para os irmãos. Pois bem, então está aí o pastor Martinez, né? A dificuldade para ser apologista é muito grande, os irmãos sabem o que eu passo aqui em Colina também. E voltando à questão aqui de Lucas 16, pastor, vamos dar uma analisada nesse texto aqui com assim um pouco mais de detalhe. Quando ele fala, né, quando há um diálogo entre aquele homem que é o rico, observe que esse homem não tem nome, interessante, né? Há algumas conjecturas que talvez o nome dele não tenha sido citado porque não estava no livro da vida. É só uma conjectura, né? Interessante, né? É interessante, porque aparece o nome de Lázaro, aparece o nome de Moisés, aparece o nome de Abraão, né? Mas o dele não. Mas o fato é que quando ele começa o diálogo com Abraão, como pode alguém que está inconsciente, é igual o caso daquelas almas lá de Apocalipse que estão debaixo do trono, clamando por justiça. Primeiro ele pede, né? Pede para Lázaro molhar o dedo e colocar na minha língua com um pouquinho de água, ainda que isso fosse alegórico, mas observe que ele tem paladar. Quando ele olha... sentimento, ele vê Abraão do outro lado, visão. Ele ouve o que Abraão responde para ele. Significa que os instintos desse homem, o sentimento dele, os sentidos dele estão ativos? Sim, claramente. Nós vemos ali uma pessoa viva, um ser que está, né, com sua faculdade mental funcionando, porque nós não somos apenas um corpo, nós somos um ser mais complexo, e ali ele consegue, então, ter esses sentimentos, né? Aliás, tem até uma visão médica interessante, que quando você corta um braço ou uma perna,
a pessoa sente coceira nesse órgão que foi tirado, né? É a coceira fantasma, porque no cérebro dele, na alma dele lá, aquele braço está ali, né? Foi cortado pelo médico, mas na cabeça do indivíduo o braço está ali, então ele sente. Então, esse mesmo sentimento, essa mesma coceira almática que o indivíduo sente daquele braço que foi cortado, é o mesmo sentimento que o indivíduo estava sentindo lá no Hades. Tem até um comentário aqui que teriam que fazer uma apologia contra a maçonaria, né, que sempre financiou as seitas. A gente pode até fazer, até porque o pastor Martinez mostrou um folheto aqui agora. Nós que somos apologistas, nós não temos medo de fazer, né? O pastor Martinez mostrou um folheto aqui agora que isso é considerado hoje como a doutrina proibida, que é sobre o inferno. Outra doutrina proibida é sobre arrependimento. Outra doutrina proibida é sobre a pessoa se arrepender, né? Ou a pessoa ser transformada, ou a doutrina do pecado. Não se pode pregar mais. São doutrinas que estão igual o bico-leão dourado, extinto. Mas nós também falamos da maçonaria, sem problema nenhum. A gente pode até falar numa outra ocasião. Só corrigindo aí um erro da pessoa, que a maçonaria financia seitas. A maçonaria não financiou só seitas, ela financiou muitas igrejas protestantes também. Sim, também. Então, inclusive, se você quiser uma hora marcar uma live para a gente discutir um pouquinho sobre maçonaria, estamos à disposição, viu? Podemos falar do Gadu a hora que vocês quiserem. Inclusive, o site do CACP tem dezenas de estudos mostrando as heresias da maçonaria. Dificilmente, como você mesmo disse, haverá algum assunto que nós não tratamos lá. Até porque, quando a gente vai analisar a história do jeovismo, a história dos mormons, a gente percebe que eles tinham uma ligação muito forte com a maçonaria, né? Os adventistas também. Os adventistas também. Opa! Pois é. Isso aí. Pastor, o Leandro Quadro chamou até os maçons de grandes homens de Deus. Ó, que beleza. Irmãos maçons. E chama todo mundo de irmão, né? Até ele me excluiu no Facebook. Eu tinha ele no Face. Mas um dia ele começou a chamar as pessoas de irmão e eu coloquei falando para ele que era uma hipocrisia. Ele me excluiu, né? Porque, na verdade, nós sabemos que eles consideram as igrejas evangélicas como as filiais da grande prostituta, né? Da grande Babilônia. A Ellen White fala categoricamente, igrejas de Satanás. Nós somos as igrejas de Satanás. Então, na verdade, essas seitas são de uma hipocrisia infundada, né? Elas, aliás, inimaginável, né? Infundada não, é bem fundamentada a hipocrisia deles. E, infelizmente, eles vivem essa hipocrisia, tentam deturpar a palavra de Deus e não aceitam os fatos. Pastor Martinez, aqui só para a gente já caminhando para o fim, que eu sei que o senhor também é muito ocupado, tem o evangelista Valdislau, que é o meu genro, lá de Tupã, ele colocou um texto aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, que Paulo fala lá sobre a tricotomia do ser humano, espírito, alma e corpo, nessa ordem. Inclusive, quando a gente olha para o tabernáculo, que é um tipo também, né, falando de tipologia, a gente percebe que o tabernáculo é montado de dentro para fora, em Êxodo 40. Santíssimo, santo, né, e átrio. Até porque a gente percebe uma coisa interessante, que o tabernáculo ele era uma tenda móvel e uma habitação provisória da presença de Deus. E a arca ficava lá justamente no Santíssimo. Então, o que ele está falando aqui é que às vezes a gente fala corpo, alma e espírito. Mas ele está trazendo essa ordem, espírito, alma e corpo, né? Porque o ser humano, quando Paulo fala homem interior, ele está falando justamente da alma e do espírito. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão. Olha, eu não me defino mais como tricotômico, porque eu entendo que a teoria dicotômica também tem força, tem fundamento. Tá? O livro Teologia Sistemática, do Norman Geisler, ele vai tratar muito disso, explicando essa questão. Tá? Alguns acreditam que você é uma alma, que você é um corpo, que você é um espírito que tem uma alma e mora dentro de um corpo. É uma teoria. Eu prefiro simplificar. Nós temos uma parte física e uma parte imaterial, que é o espírito ou a alma, ok? Eu não gosto de ficar fazendo essas divisões que é bastante difíceis de se fundamentar. Paulo parece que cria desse jeito.
Então você é um espírito. Quando você lê Hebreus, por exemplo, fala do espírito dos justos aperfeiçoados. Então parece que nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos dentro de um corpo, já que alma pode ser psique, né? Mas ao mesmo tempo que a alma pode ser psique, a alma pode ser zoe também. Então é aí que está bem complicado. Mas eu não vejo problema em interpretar como dicotômico a doutrina ou como tricotômico. O que é problema é o monismo, acreditar que você é uma coisa só, morreu, acabou. Aí você entra em heresia. Pois bem, então, pastor Martinez, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração sobre esse assunto? Então, eu vou ler 2 textos aqui, que quem estiver em casa aí, se quiser dar uma conferida lá, a palavra aí é tártaro, mas só para você ter uma ideia. 2 Pedro 2,4 diz assim, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então veja que Pedro está dizendo que tem um grupo de anjos, não são todos, né, que foi cerrados em cadeias. E aqui o local que ele fala, esse local que eles foram colocados, seria o Tártaro. Aí no versículo 9, está escrito assim, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então veja que ele está falando que do mesmo jeito que Deus reservou um grupo de anjos para o juízo, ele também vai reservar os ímpios, os injustos, para o juízo. Agora, como é que os anjos foram reservados? Inconscientemente? Não, conscientes. Eles estão no Tártaro. E esse grupo de pessoas que realmente estarão reservados para o dia do trono branco, estarão conscientes como o rico aí dentro do Hades, ou do lugar de tormento. Só mais um versículo que eu queria ler para o pessoal aí acompanhar, se eles quiserem depois pegar suas Bíblias. Mateus 25, 41, está escrito assim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Observem que do mesmo jeito que o tormento é eterno, a glorificação para a vida também é eterna. Então, se uma coisa não for eterna, a outra também não. Outra coisa para o telespectador ficar atento, os adventistas pegam lá 1 Timóteo 6,16, que fala que só Deus tem a imortalidade. Aí eu falei, rapaz, eu falei para o adventista, então quer dizer que você não vai ficar no céu com Jesus, porque se só Deus é imortal, né? O texto ali está falando que Deus ele é detentor da existencialidade ou da imortalidade. Agora, não tem nada a ver com o homem, porque se fosse assim, nós não iríamos morar com Jesus no céu. Ok? Outra coisa importante de observar, quando a gente citou Eclesiastes 9, versos 5 e 6, verso 10 e 11 do capítulo 9. Leia lá para você, mas preste atenção no que eu vou te falar agora, vou te dar uma dica. Lá no versículo 5, ele fala que para onde vai a pessoa que morreu, né? Está falando ali da morte do corpo, não haverá isso, não haverá aquilo. Deixa eu ler para não ficar dúvida, porque é uma dica muito importante para quem está nos escutando. Eu acho que vale muito a pena essa dica que eu vou dar agora aqui em Eclesiastes 9. Estou pegando aqui o texto. Olha lá, Eclesiastes, pega a sua Bíblia aí, Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensas, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. E até o seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, e não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então é importante guardar o termo debaixo do sol. Agora, vamos então aceitar a ideia adventista e a ideia da testemunha de Jeová. Que o cara morreu, acabou. Mas olha o que está escrito no versículo 5. Não tem recompensa. Agora eu te pergunto para você, o adventista não acredita que o indivíduo ao ressuscitar não vai ter recompensa? Pois é. O testemunha de Jeová não acredita que o indivíduo que foi fiel à sociedade torre de vigia, ao ressuscitar não vai ter recompensa? Acreditam. Todos os dois movimentos acreditam na recompensa do morto. Mas o texto está falando que não vai ter recompensa. Do que o texto está falando? De vida debaixo do sol. Então esse texto aqui
e o versículo 10 e 11 também, vai falar debaixo do sol, se refere aos espíritas. Os espíritas acreditam que as almas das pessoas ficam vagando aqui debaixo do sol. E isso não vai acontecer, porque Deus preparou o Hades. O Hades foi preparado por Deus. Então, ou o indivíduo vai para o paraíso, ou o indivíduo vai para o lugar de tormento, alma vagando não existe. Ah, pastor, mas eu estava outro dia lá, minha sogra tinha morrido, ela apareceu no pé da minha cama. O que que é isso? É consciência pesada. Não foi a sua sogra que apareceu. Não foi. Então não existe alma penada, porque as almas são guardadas no paraíso ou são guardadas no lugar de tormento. Ou o diabo, até o diabo também pode se disfarçar para poder enganar a pessoa, né? Então, mas, uma vez nós fomos orar, eu e minha esposa, isso é fantástico isso. Nós morávamos num sobrado no 2º andar. E nós fomos orar para uma mulher que o marido dela tinha um ferro velho. E ao redor do ferro velho era tela. E quando ela chegava no lugar do trabalho do marido, ela via uma mulher loira, toda ensanguentada, agarrada na tela, gritando por ela. Ela ia até lá para responder. Chegava lá, não tinha nada, era um demônio que aparecia na vida dessa pessoa. Aí eu e minha mulher fomos na casa dessa senhora para orar por ela, oramos por ela, falamos do plano da salvação, para aceitar Jesus e tal. Inclusive, é crente até hoje essa mulher. E aí, estávamos eu e a minha esposa estava grávida da Rebeca, isso foi há 24 anos atrás. Minha esposa grávida da Rebeca, sentada ali, fazendo cruzadinha na cama. Aqui em Rio Preto é muito calor. Janela aberta, 2º andar. Eu ali lendo meu livro. De repente, eu olhei para a janela, a mulher estava agarrada na janela. Literalmente, a mulher agarrada na janela. Aí, eu fiquei olhando aquilo e eu falei, meu Deus, o que é isso? O que será isso? E eu aqui pensando comigo, falei, deve ser coisa da minha cabeça. E a mulher olhando para mim com os olhos estatalados. Aí, quando a Miriam levantou a cabeça, e eu quieto, quando a Miriam levantou a cabeça, ela gritou, o que é isso? Eu falei, você tá vendo a mulher ali? Ela falou, tô vendo. Aí eu pulei da cama e fui para a janela. Em nome de Jesus, o negócio sumiu. Tá entendendo? Então, o demônio, o diabo, tem poder para tentar a gente. O que aconteceu? Nós fomos lá, nós expulsamos o demônio que estava perturbando a vida daquela mulher, aí o demônio veio tirar satisfação. Se deu mal porque nós estamos em Cristo Jesus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Pastor Martinez, antes de eu pedir para o senhor orar, por gentileza, só lembrando, né, a questão de Eclesiastes que o senhor citou, Eclesiastes, essa palavra é uma palavra que foi traduzida pela Septuaginta, né, mas na verdade quando a gente percebe o texto de Eclesiastes, que é um livro poético, sapiencial... Poético, é um cântico. Exatamente. A gente percebe uma coisa interessante que o senhor falou, quando a Bíblia fala de debaixo do céu, ela está usando uma expressão das coisas espirituais. Quando ela fala debaixo do sol, ela está se referindo a coisas materiais, terrenas. E você não pode pegar um livro sapiental e fazer doutrina com ele. É um livro poético. Sim. Você tem a Torá, você tem os livros proféticos para fazer doutrina. E outra coisa, viu, irmão, aproveitando o pastor Mauro, eles pegam muito aqueles textos de Salmos que diz que a alma do indivíduo que morreu não vai louvar mais a Deus. Vários salmos falam isso. Mas a ideia é a adoração no templo. Se eu morrer hoje, eu não vou domingo na igreja, correto? Sim. Então eu vou louvar a Deus domingo na igreja? Não vou. Mas a minha alma estará com Cristo, e ainda que o meu corpo morrer, a minha alma continuará adorando a Deus. Amém. Pastor Martinez, eu quero agradecer o senhor mais uma vez, e vamos continuar mantendo nosso contato, e eu acredito que breve nós poderemos fazer uma nova live, né? E estaremos orando também. E quem sabe no futuro, né, a gente tendo oportunidade, aí a gente pode convidar o senhor para vir um dia aqui na igreja, na hora que passar essa pandemia, para o senhor trazer um seminário para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. O CACP, ele está à sua disposição. Meu irmão falou, eu sou pouco conhecido, estou começando agora o trabalho. Se quiser escrever artigos, mandar para a gente, porque eu publico artigos, 2, 3 artigos por dia. Então, muitos irmãos que estão nos assistindo, inclusive,
nos ajudam com publicação de artigos. O irmão faz uma descoberta, manda para a gente publica, põe lá o nome do autor, o nome do ministério do autor, não tem problema, a gente quer divulgar os irmãos, porque quanto mais apologistas nós tivermos nas igrejas locais aí, cooperando com o reino de Deus, ele é muito importante. Nós fazemos de tudo, porque o material que está ali é para pessoas como você estudar, pegar o material e vai fazer apologética. Vocês não precisam de mim, eu vou morrer e quando eu morrer, a apologética vai ficar. O pastor Natanael Rinaldi faleceu, mas o que ele plantou ainda está florescendo. Então, a nossa intenção com o site, com o nosso canal de vídeos, é justamente promover a apologética entre os irmãos. Então, estou aqui colocando o CACP à sua disposição. Se o irmão quiser divulgar o seu trabalho, fazer algum evento, divulgar o nosso canal, fique à vontade, o CACP está à sua disposição. Amém, pastor. Eu agradeço. Ore por nós aí, por gentileza. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio que tivemos de participarmos dessa live com o nosso irmão, pastor Mauro, apologista. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida dele, sobre a igreja que o teu servo pastoreia, auxilia. Pedimos sobre os nossos ouvintes, telespectadores. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um. Continue dando sabedoria, livrando do mal, dando graça e trazendo a vitória do Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui e sempre te servir em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. Prazer é nosso, viu? Um abraço. Deus abençoe. Abraço.